Trens e a estrada de ferro. É impossível pensar em alguém que, em determinado momento do tempo, não teve uma ligação com a ferrovia. Atualmente, os gigantes do passado pendem para o esquecimento, mas há muitos interessados em manter viva esse pedaço importante da história da nossa cidade e também do desenvolvimento do Brasil. Pelo lado da arte visual, o documentarista Marcelo Machado faz esse resgate no filme Memórias da Estrada de Ferro Araraquara. No entanto, é um documentário diferente, com gosto de filme de estrada e uma produção nada convencional. Eu busquei uma estratégia narrativa diferente do Apito do Trem. Então, tem uma narradora, que é a Eleonora do Cerisier, que faz uma viagem com os filhos e o namorado, o Dan, que é um fotógrafo, pela linha saindo de Bueno, que é onde ela mora, e indo até Santa Fé do Sul. Então o filme é como você bem disse, é uma espécie de road movie, né? Um filme de estrada de ferro no caso. A atriz Eleonora do Cerisier também fala sobre a produção do filme e como foi a aventura de seguir pelas estações paulistas. É interessante a gente ver o resultado final, né? Porque é muito espontâneo, a gente não tem ensaio, né? É aquilo mesmo. Então é a dinâmica familiar que vocês acabam vendo mesmo, os conflitos, a forma como a gente interage. E virou um road movie, era uma coisa que eu não tinha ideia de como seria até o dia que a gente entrou no carro e saiu, né? Falava, nossa, como é que vai ser com criança? Minha filha, ela é um tanto geniosa, né? Os dois juntos, eles têm uma dinâmica diferente, o meu filho mais velho e meu filho mais nova. E foi surpreendente pra gente, né? Como família, como atores, né? No meu caso, no caso do Danilo, foi gratificante. A gente não tinha a expectativa de como seria, porque a gente não tinha ideia. E olha o trem fazendo barulho. Bom, nós dividimos em duas etapas. Uma etapa foi a viagem em si, que foi desafiadora, porque a gente tinha que fazer várias estações no mesmo dia e era um grupo grande, uma família com criança, mais equipe, então foi realmente assim desafiador. Como é gostoso viajar, acabou também tendo um lado muito divertido fazer essa viagem, assim, né? Agora, o outro lado foi ficar aqui na estação onde a gente está hoje, na antiga estação, né, atual Museu Ferroviário, para recolher fotos, para gravar entrevistas, e a Secretaria de Cultura nos cedeu por um período, por uma semana, a gente baseou a produção aqui e fez essa segunda etapa de gravação. Eu também usei material do Apito, entrevistas que eu já tinha feito no primeiro documentário. E, enfim, o filme é o resultado da soma de todas essas diferentes gravações. Para a atriz, sua própria visão da ferrovia mudou após a produção do documentário. Hoje a gente tem uma visão diferente, realmente. Se por um lado é um pouco menos poética, por outro lado ela é um pouco mais centrada. A gente vê certos problemas da ferrovia que a gente não tinha essa concepção, a gente não tinha essa vivência. E a gente tem o fator humano, né? É o maquinista, é o cara da linha de trem, o chefe de linha de trem. A gente viu como eles vivem, viu como é o pernoite, como é difícil isso. Então, isso se tornou mais próximo. A gente fica, sempre que passa um trem, eu falo, nossa, será que foi algum dos maquinistas que a gente conversou? Será que porque é o pessoal que passa, né? Será que essa pessoa sabe que alguma vez vai ter essa referência de que ela está passando na frente da nossa casa? Ainda assim, mesmo com tanta história, há muita situação de abandono enfrentada pelas ferrovias e suas estações, que por tanto tempo levaram o progresso do Brasil. A nossa estação de trem aqui em Araraquara, ela está em muito bom estado de conservação. Então ela não dá essa sensação de abandono, porque ela foi restaurada, então ela tem, você vê, o madeiramento perfeito, foi preservado um tanto da arquitetura, mas em outros lugares é desolante, assim, é desolador, porque você olha e fala, o que aconteceu, né? Por que essa raiva com o trem? Ele permitiu que a gente tivesse essa conexão, que a gente se ligasse uma cidade com outra e de repente é como se as pessoas detestassem, elas não quisessem mais lembrar, né? E isso eu não consigo compreender, é uma coisa que está além da minha compreensão. Todas essas memórias da ferrovia transformadas em filme hoje são exibidas aqui, no atual Museu Ferroviário, mas que já foi a atuante estação de trem de Araraquara.
por onde, nesse pátio, por exemplo, muitas pessoas tinham a sua primeira impressão de Araraquara. O documentário, que se propõe a ser uma ferramenta de discussão sobre como lidamos com nossa história, segue em exibição até o dia 21 de agosto em vários pontos da cidade, como escolas e praças. Dia 20, às 8 da noite, por exemplo, haverá sessão comentada com o diretor no Sesc Araraquara. É imperdível.